Eu vi os olhos da minha irmã no meu namorado durante um jantar de família. Mas não dei importância. Semanas depois, ele terminou comigo para ficar com ela. Meus pais ficaram revoltados, mas o que podiam fazer? Os dois eram adultos e vacinados. Eu não aguentei ficar por perto. Fugi para outra cidade e reconstruí minha vida do zero. Conheci um homem incrível que virou meu marido. E quando eu jurei que nunca mais queria saber da minha irmã, ela me deu um dos maiores presentes da minha vida. Minha irmã Connie sempre teve um talento especial para querer o que era meu. E quando digo sempre, é sempre mesmo, desde que me entendo por gente. Quando éramos crianças, ela chorava. Daquele jeito escandaloso, com direito a se jogar no chão e prender a respiração, achando que ia conseguir meus brinquedos. Não conseguia. Meus pais sempre foram justos. Nunca trataram uma melhor que a outra. Mas isso não impedia Connie de tentar. Na adolescência, usava minhas roupas sem pedir e ainda tinha a cara de pau de dizer que ficavam melhor nela. Minha mãe mandava devolver e ela devolvia bufando, como se fosse a maior injustiça do mundo. E quando eu tinha 18 anos e comprei o meu primeiro carro usado, um Civic 2003 com o ar-condicionado quebrado e um amassado na porta do passageiro, ela fez um escândalo querendo que meu pai comprasse para ela um 0 km. Meu pai disse que quando ela trabalhasse e juntasse dinheiro como eu fiz, ela também teria o dela. Connie ficou semanas sem falar com ele. Meus pais não cediam às chantagens emocionais dela. O problema é que Connie nunca aceitou isso. Na cabeça dela, ela sempre merecia mais. E o que ela não conseguia pela birra, aprendeu a conseguir de outras formas. Eu deveria ter percebido o padrão. Deveria ter conectado os pontos e entendido que aquela menina mimada se tornaria uma mulher ainda pior. Mas quando você cresce com alguém, acaba normalizando comportamentos que, vistos de fora, seriam enormes bandeiras vermelhas. A gente olha e pensa, é só o jeito dela. Só que não era só o jeito dela. Era o caráter dela. Jeffrey entrou na minha vida numa tarde comum de outono, daquelas em que as folhas começam a ficar alaranjadas e o ar tem aquele cheiro de mudança. Poético, não é? Pena que a poesia durou pouco. Eu trabalhava como analista financeira em uma empresa de médio porte em Boston, e ele era o novo gerente de projetos do departamento ao lado. Alto, cabelos castanhos sempre bem penteados, óculos de armação grossa que lhe davam um ar intelectual. O tipo de homem que parece ter saído de um catálogo de roupas sociais. Formado em uma das melhores universidades do país, com um currículo invejável e um salário que combinava com suas qualificações. Nos primeiros meses, éramos apenas colegas que se cumprimentavam no corredor. Um bom dia aqui, um até amanhã ali. Depois, passamos a almoçar juntos de vez em quando. Ele pedia salada e eu fingia que também queria salada, quando na verdade estava morrendo de vontade de um hambúrguer. As coisas que a gente faz no começo de um relacionamento. E então, numa noite de dezembro, depois de uma festa de fim de ano da empresa onde ambos bebemos vinho demais, ele me beijou no estacionamento coberto de neve. Foi romântico. Foi mágico. Foi tudo o que eu achava que queria. Que ingênua. Jeffrey era inteligente, educado, ambicioso. Conversávamos sobre livros, política, economia. Ele me levava a restaurantes sofisticados e me apresentava a vinhos que eu nunca tinha ouvido falar e que eu fingia entender quando ele explicava sobre notas frutadas e taninos equilibrados. Concordava com tudo. Achava tudo maravilhoso. Depois de 6 meses juntos, ele conheceu minha família. Meus pais moravam em uma casa modesta nos subúrbios, a cerca de 40 minutos de carro do meu apartamento. Meu pai era eletricista aposentado. Minha mãe tinha sido professora de ensino fundamental. Gente simples, trabalhadora, honesta. Tudo que Connie não era. Mas isso eu só fui entender depois. Connie ainda morava com eles, aos 25 anos, trabalhando como recepcionista em um consultório odontológico e gastando absolutamente todo o salário em roupas e maquiagem. Ela não pagava aluguel, não pagava comida, não pagava nada. Meus pais já tinham desistido de cobrar. Diziam que era temporário, que logo ela ia se organizar, que era só até ela encontrar seu caminho. Esse caminho já durava 7 anos. Mas quem era eu para julgar, não é mesmo? Errado. Eu deveria ter julgado muito mais. O jantar foi ideia da minha mãe. Ela insistiu que queria conhecer o moço que estava fazendo a filha dela tão feliz. Jeffrey aceitou sem hesitar. Ele era bom nessas coisas. Sabia se comportar em qualquer ambiente. Sabia dizer as palavras certas para as pessoas certas. Na época, eu achava isso admirável. Hoje eu sei que era só mais uma das máscaras dele. O jantar correu bem, pelo menos na superfície. Meus pais gostaram de Jeffrey, fizeram as perguntas típicas sobre trabalho e família,
e minha mãe serviu sua famosa torta de maçã de sobremesa. Connie ficou quieta a maior parte da noite, o que era incomum para ela. Normalmente, ela dominava qualquer conversa, direcionando o assunto para si mesma em no máximo 5 minutos. Mas naquela noite, ela estava estranhamente observadora. Eu estava ocupada demais sendo feliz, rindo das piadas sem graça do Jeffrey, tocando o braço dele a cada oportunidade, para notar os olhares que ela lançava na direção do meu namorado. Olhares calculistas. Olhares de quem está avaliando uma mercadoria. Se eu pudesse voltar no tempo, teria prestado atenção. Nas semanas seguintes, Connie começou a aparecer com mais frequência. Ligava do nada perguntando se eu queria almoçar. Mandava mensagens querendo saber dos meus planos para o fim de semana. Podemos fazer um programa de irmãs, ela dizia, com um entusiasmo que eu nunca tinha visto antes. Eu, idiota que era, achei que era um bom sinal. Pensei, que maravilha, estamos finalmente nos aproximando como irmãs adultas. Talvez ela tenha amadurecido. E eu realmente acreditei nisso. Mas o que ela queria, na verdade, era informação. Queria saber quando Jeffrey estaria livre, onde ele gostava de ir, do que ele gostava. E eu, sem desconfiar de nada, contava tudo. Jeffrey começou a agir diferente por volta do 3º mês após conhecer minha família. Mais distante, menos disponível. Cancelava nossos planos com desculpas sobre trabalho, respondia minhas mensagens com atraso. Às vezes eu mandava uma foto e ele respondia só, legal, 3 horas depois. Eu atribuía ao estresse de um projeto grande que ele estava gerenciando. Relacionamentos maduros exigem compreensão, eu dizia a mim mesma, repetindo frases de livros de autoajuda que tinha lido. Ele precisa de espaço. Eu preciso ser a namorada compreensiva. O término veio numa noite de quinta-feira no meu apartamento. Eu tinha preparado o jantar, lasanha, a favorita dele, e comprado vinho. Ele chegou com cara de velório, sentou no sofá evitando meus olhos e disse que precisávamos conversar. Meu estômago afundou. Aquela frase nunca precede nada bom. Na história da humanidade, ninguém nunca disse precisamos conversar, e depois anunciou que ganhou na loteria. Christy, eu tenho muito carinho por você, ele começou. A escolha de palavras já me disse tudo o que eu precisava saber, mas eu ainda tinha esperança. Esperança é uma coisa cruel às vezes. Mas eu não posso continuar com isso, Jeffrey continuou, ainda sem me olhar. Não seria justo com você. Eu esperei. Esperei que ele dissesse que estava sobrecarregado no trabalho, que precisava de espaço, que não estava pronto para um compromisso sério. Qualquer uma das desculpas clássicas que os homens usam quando querem pular fora. O que eu não esperava era o nome da minha irmã. Eu e Connie. Ele fez uma pausa, engoliu em seco. Aconteceu. Eu não planejei, juro que não planejei, mas aconteceu. O mundo parou. O som sumiu. Eu via a boca dele se movendo, mas não ouvia mais nada. Era como estar debaixo d'água. Quando finalmente recuperei a capacidade de processar informações, Jeffrey estava me olhando com uma expressão que misturava culpa e, eu juro que vi isso, impaciência. Como se eu estivesse demorando demais para reagir e ele tivesse outros compromissos. Você está me dizendo, eu falei devagar, saboreando cada palavra amarga, que está me largando pela minha irmã. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. E a forma como ele desviou o olhar confirmou tudo. Foi mais forte que a gente, ele murmurou, como se isso fosse uma justificativa aceitável. Mais forte que a gente, como se eles fossem vítimas de uma força cósmica irresistível, e não 2 adultos que fizeram escolhas conscientes de me apunhalar pelas costas. Jeffrey foi embora naquela noite. A lasanha ficou intocada no forno, o vinho ficou fechado na geladeira. Eu fiquei sentada no sofá por horas, olhando para a parede, tentando entender como minha vida tinha desmoronado em 15 minutos. Minha irmã, minha própria irmã. A pessoa que dividiu o quarto comigo durante a infância, que deveria estar do meu lado, que deveria me proteger, tinha me traído da forma mais cruel possível. E o pior, ela provavelmente achava que não tinha feito nada de errado. Na cabeça da Connie, ela simplesmente tinha visto algo que queria e pegado, como sempre fez a vida inteira. Meus pais ficaram sabendo no fim de semana seguinte. E não foi porque eu contei. Foi porque Connie teve a audácia monumental de levar Jeffrey para o almoço de domingo, na casa dos meus pais, uma semana depois de terminar comigo. Segundo minha mãe me contou depois, entre soluços no telefone, meu pai quase colocou os 2 para fora de casa na hora. Houve gritos, houve lágrimas, houve minha mãe perguntando onde tinha errado na criação,
ouvi Connie dizendo que o coração não escolhe quem ama, e Jeffrey concordando com a cabeça como um boneco super craque de painel de carro. Mas o que eles podiam fazer? Connie era adulta. Jeffrey era um homem livre. E por mais que meus pais desaprovassem, por mais que estivessem enojados, não tinham poder de mudar a situação. Não podiam obrigar Connie a ter vergonha na cara. Isso não se ensina aos 25 anos. Eu parei de frequentar a casa dos meus pais. Não por raiva deles. Eles eram tão vítimas quanto eu nessa história. Mas por pura autopreservação. A ideia de sentar na mesma mesa que Connie e Jeffrey, de ver os dois trocando olhares e carinhos, de ouvir ela chamando ele de amor, com aquela voz enjoada, era demais. Meu estômago revirava só de pensar. Minha mãe ligava toda semana, tentando mediar uma reconciliação que eu não tinha a menor condição de considerar. Ela é sua irmã Christy, minha mãe dizia, com aquela voz de quem está implorando. Vocês precisam resolver isso um dia. Como se eu fosse a responsável por consertar o que Connie tinha quebrado. Como se a obrigação de perdoar fosse maior que o direito de sentir raiva. Pedi transferência para o escritório da empresa em outra cidade. Quando meu chefe perguntou o motivo, inventei uma história sobre querer novos desafios profissionais. Não era mentira, tecnicamente. O desafio de não cometer um crime contra minha irmã contava como desafio profissional, certo? A mudança aconteceu no início da primavera. Empacotei minha vida em caixas de papelão, carreguei um caminhão de mudança e dirigi 100 quilômetros até um apartamento menor em uma cidade onde ninguém conhecia minha história. Onde eu podia ser apenas Christy, a analista financeira. Não Christy, a mulher patética que foi trocada pela própria irmã. Os primeiros meses foram difíceis. Eu acordava no meio da noite com o peito apertado, pensando no que tinha feito de errado. Será que eu não era interessante o suficiente? Bonita o suficiente? Divertida o suficiente? O que Connie tinha que eu não tinha? Levei tempo para entender que a pergunta estava errada. Não era sobre o que me faltava. Era sobre o que faltava neles. Jeffrey era fraco, o tipo de homem que vai para onde o vento sopra mais forte. E Connie era oportunista, uma predadora que viu um homem com bom salário e futuro promissor e decidiu que merecia aquilo mais do que eu. O trabalho se tornou meu refúgio. Mergulhei em projetos, fiz horas extras, tornei-me a funcionária que nunca recusava nada. Meus colegas não sabiam da minha história, e eu preferia assim. Aqui eu era competente. Aqui eu tinha valor. 6 meses se passaram. Eu tinha sobrevivido. Não estava feliz, exatamente, mas estava funcional. Conseguia levantar da cama, ir trabalhar, comer, dormir. Às vezes até ria de alguma coisa. Progresso. Foi quando Anthony apareceu. Anthony trabalhava no departamento jurídico da empresa. Eu o tinha visto algumas vezes nos corredores. Alto, sorriso fácil, sempre cumprimentava todo mundo pelo nome, inclusive a moça da limpeza. Mas nunca tínhamos conversado além de oi e tchau. Ele era diferente de Jeffrey de todas as formas possíveis. E eu digo isso como elogio. Onde Jeffrey era calculado e formal, medindo cada palavra como se estivesse em uma entrevista de emprego permanente, Anthony era espontâneo e caloroso. Onde Jeffrey falava sobre investimentos, promoções e metas de carreira, Anthony falava sobre a viagem que queria fazer para o Japão, o livro que estava lendo sobre filosofia grega e a série terrível que ele estava assistindo só porque tinha começado e não conseguia parar no meio. Nosso primeiro encontro de verdade aconteceu por acaso. Eu estava trabalhando até tarde, como de costume. Minha vida social era inexistente mesmo. Então por que não ficar no escritório? Quando a impressora do meu andar decidiu ter um colapso nervoso. Papel enroscado, luzes piscando, barulhos estranhos. Desci até o departamento jurídico para usar a deles e encontrei Anthony ainda em sua mesa, cercado de papéis e copos de café vazios. Também fugindo de casa? Ele perguntou, levantando os olhos do computador com um sorriso. Eu ri, apesar de mim mesma. A impressora do meu andar entrou em greve. Essa aqui também tem seus dias de mau humor, Anthony respondeu, apontando para a impressora do canto. Mas hoje ela acordou de bom humor. Está colaborando. Enquanto meus documentos imprimiam, ficamos conversando. Sobre trabalho, sobre a cidade, sobre o restaurante tailandês que tinha acabado de abrir na esquina e que ele jurava ser o melhor da região. Quando peguei minhas folhas, ele perguntou, com uma naturalidade desarmante. Você gostaria de jantar comigo algum dia? Tipo, no tailandês. Para você poder confirmar ou desmentir minha teoria sobre ele ser incrível. Eu hesitei. Meu coração acelerou.
e não foi de forma boa. A última vez que tinha aberto meu coração para alguém, terminei com ele em pedaços no chão. A ideia de me expor de novo, de confiar em outro homem, me dava náuseas. Mas algo nos olhos de Anthony, sinceridade talvez, ou só o fato de ele ter perguntado de forma tão simples, sem joguinhos, me fez reconsiderar. Pode ser. Eu ouvi minha voz dizendo, antes que meu cérebro pudesse vetar. Nosso primeiro jantar foi naquele restaurante tailandês. Ele estava certo. Era incrível. O segundo jantar foi em uma pizzaria barulhenta cheia de famílias com crianças gritando, e nós rimos de como era impossível ouvir um ao outro. O terceiro foi na casa dele, onde ele cozinhou um risoto que ficou levemente grudado na panela e um pouco sem sal. Está horrível, não está? Anthony perguntou, fazendo uma careta ao provar. Está diferente, respondi diplomaticamente. Diferente é o que a gente diz quando está horrível, mas não quer magoar a pessoa. Eu ri. Tá, está meio grudado, e sem sal. Eu sabia! Ele jogou o guardanapo na mesa, fingindo indignação. Por que você não disse antes? Porque você estava tão orgulhoso mexendo a panela que eu não tive coragem. Nós pedimos pizza. E enquanto comíamos no sofá dele, assistindo a um filme ruim que nenhum dos dois estava prestando atenção, eu percebi que estava me sentindo leve pela primeira vez em meses. Anthony não era perfeito. Ele se atrasava para absolutamente tudo, a ponto de eu começar a dizer que os compromissos eram 30 minutos antes do horário real. Perdia as chaves pelo menos 3 vezes por semana, e sempre achava elas nos lugares mais absurdos, tipo dentro da geladeira. Tinha uma coleção de meias coloridas, estampas de pizza, de cachorros, de personagens de desenho, que beirava o ridículo para um advogado de 30 e poucos anos. Mas ele me ouvia. De verdade. Não daquele jeito que as pessoas ouvem enquanto pensam no que vão dizer a seguir. Ele prestava atenção, fazia perguntas, lembrava de detalhes que eu tinha mencionado semanas antes. Me mandava mensagens no meio do dia só para dizer que estava pensando em mim, ou para compartilhar uma piada sem graça que tinha ouvido. Depois de Jeffrey, eu tinha esquecido como era ser tratada assim. Como era ser valorizada por quem eu era, e não pelo que eu podia oferecer. Contei a ele sobre minha história depois de 2 meses juntos. Estávamos no apartamento dele. Era tarde da noite, e a conversa foi naturalmente para o assunto de famílias. Eu não planejei contar, mas quando ele perguntou se eu tinha irmãos, a verdade simplesmente saiu. Contei sobre Jeffrey, sobre Connie, sobre a traição que me fez largar tudo e fugir para outra cidade, sobre acordar no meio da noite me perguntando o que tinha de errado comigo, sobre a vergonha, a raiva, a sensação de ter sido substituída como um eletrodoméstico defeituoso. Anthony ouviu tudo em silêncio, segurando minha mão. Não interrompeu, não tentou minimizar, não disse que eu deveria superar. Só ouviu. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento. Depois disse, com uma simplicidade que me desarmou completamente. Sua irmã é uma idiota. Eu ri, apesar das lágrimas. Eu sei. E esse Jeffrey também. Aliás, mais ainda. Quem larga uma mulher como você por alguém que age assim? Um idiota, aparentemente. Exatamente. Ele apertou minha mão. Você merece muito mais do que o que eles fizeram com você, Christy. Muito mais. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Não conselhos, não julgamentos, não tentativas de consertar. Só validação. Só alguém do meu lado. Minha mãe ficou aliviada quando contei que estava conhecendo alguém. Ela ainda tentava me convencer a voltar para os almoços de domingo, a superar o passado, a fazer as pazes com Connie. Ela é sua irmã, minha mãe repetia, como se isso fosse um argumento suficiente. Como se compartilhar DNA automaticamente apagasse traição. Eu sempre mudava de assunto. Algumas feridas precisam de mais tempo para cicatrizar, e algumas, honestamente, a gente nem quer que cicatrizem. A cicatriz serve de lembrete. O reencontro com Jeffrey aconteceu de forma completamente inesperada. Eu tinha voltado à minha cidade natal para resolver umas questões burocráticas. Papelada de banco, essas coisas chatas que não podem ser feitas online. Decidi aproveitar para tomar um café em uma livraria que eu costumava frequentar. Um daqueles lugares aconchegantes com poltronas velhas e cheiro de livro usado. Estava folheando um romance, distraída, quando ouvi meu nome. Christy! Meu corpo reconheceu a voz antes do meu cérebro. Um arrepio subiu pela espinha, e não foi do tipo bom. Jeffrey estava parado a alguns metros, segurando um copo de café como se fosse um escudo. Ele parecia diferente do que eu lembrava. Mais cansado,
as olheiras profundas, os ombros curvados, a tensão no maxilar. Aquele não era o homem confiante e bem-sucedido que eu tinha namorado. Aquele era um homem que claramente não estava dormindo bem. Interessante, pensei, com uma satisfação que talvez não fosse muito nobre. Parece que a vida com Connie não está sendo um mar de rosas. Jeffrey. Mantive meu tom neutro, nem frio nem caloroso. Educado, mas distante. Uau! Quanto tempo! Ele se aproximou, visivelmente desconfortável. Como você está? Bem. E você? Bem, bem. A resposta automática. A resposta de quem não está bem nem um pouco, mas não vai admitir. Você está morando aqui de novo? Não. Só vim resolver algumas coisas. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós. O tipo de silêncio que grita. Eu poderia ter ido embora. Deveria ter ido embora, inclusive. Mas uma parte de mim, a parte que ainda guardava ressentimento, que queria ver com os próprios olhos a consequência das escolhas dele, me manteve ali. E como está a Connie? Perguntei, sabendo perfeitamente que estava cutucando uma ferida. Jeffrey fez uma careta. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. Ela está... Estamos bem. Que bom, respondi, com um sorriso que não chegou aos olhos. Na verdade, ele olhou ao redor, verificando se alguém conhecido estava por perto. Posso ser honesto com você, Christie? Você pode tentar, respondi. Ele ignorou a provocação, ocupado demais com a própria necessidade de desabafar. Está difícil o relacionamento. A Connie Ela é muito exigente. Quer que eu pague tudo. Absolutamente tudo. Os jantares, as roupas, as viagens, a academia, as unhas, os presentes para as amigas. O salário que eu achava bom mal cobre as expectativas dela. Olha só. Quem diria? A mulher que roubou o namorado da irmã pelo dinheiro está interessada em dinheiro. Chocante. Verdadeiramente chocante. Pensei. Ela reclama de tudo. Jeffrey continuou, aparentemente aliviado por finalmente ter alguém para ouvir. Meu apartamento não é grande o suficiente. O carro não é novo o suficiente. As férias não são luxuosas o suficiente. Eu trabalho 60 horas por semana e ainda assim não é o bastante. Me sinto um caixa eletrônico ambulante, Christie. É isso que eu sou para ela. Eu mantive o rosto impassível, mas por dentro estava dividida entre a satisfação e a incredulidade. Ele realmente estava ali, na minha frente, reclamando do relacionamento com a mulher pela qual me trocou. Para mim, a pessoa que ele traiu. A falta de noção era quase impressionante. Que situação, comentei com toda a frieza que consegui reunir. Jeffrey deve ter percebido algo no meu tom, porque mudou de tática. Seu olhar ficou mais suave, mais nostálgico, eu diria. Cuidado, Christie, pensei. Ele está prestes a tentar alguma coisa. Eu penso em você, sabia? Ele disse, baixando a voz. Penso muito. Em como era bom quando estávamos juntos. Você nunca me cobrou nada. Nunca me fez sentir que eu tinha que provar meu valor pelo que podia comprar. Você gostava de mim de verdade. Pois é, Jeffrey. Será que existe alguma chance? Ele deu um passo à frente, os olhos esperançosos. De tentarmos de novo? Eu sei que errei. Eu sei que foi horrível o que aconteceu, mas... Eu o encarei por um longo momento. Aquele homem patético que tinha me largado pela minha irmã, que tinha destruído minha família, que tinha me feito fugir para outra cidade e reconstruir minha vida do zero. Agora estava na minha frente, implorando por uma segunda chance porque descobriu que a grama do outro lado não era tão verde assim. Não, respondi curta e grossa. Não existe nenhuma chance. Christie, por favor, me escuta. Eu escutei. E a resposta é não. Nenhuma. Zero. Mas, Christie... Você fez sua escolha, Jeffrey. Peguei minha bolsa e me levantei. Agora vive com ela. Saí da livraria sem olhar para trás. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu andava até o carro, mas não era de tristeza. Era de libertação, adrenalina. A satisfação de ter fechado um capítulo de forma definitiva. Aquele homem não tinha mais nenhum poder sobre mim. Nenhum. Os meses seguintes foram de reconstrução e crescimento. Anthony e eu nos tornamos oficialmente um casal, com direito a fotos juntos e planos para o futuro. Minha vida tinha encontrado um novo equilíbrio, longe do drama, longe da toxicidade. Mas é claro que Connie não tinha terminado de causar estragos na minha paz.
Ela nunca termina. 1 ano depois do encontro na livraria, recebi uma ligação da minha mãe. Christy, tenho uma notícia. A voz dela estava tensa, cautelosa. Sua irmã vai noivar, e ela quer que você venha para a festa de noivado. É claro que quer, pensei. Connie sempre precisou de plateia para suas conquistas. A festa de noivado foi em um salão alugado que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro, meu segundo carro e talvez até o terceiro juntos. Lustres de cristal pendiam do teto como se estivéssemos em um palácio. Arranjos de flores importadas, tulipas, pelo que pude identificar, decoravam cada mesa. O buffet tinha estações de sushi, carnes nobres e uma fonte de chocolate que eu tinha certeza ser completamente desnecessária. Connie nunca fez nada pela metade quando o assunto era ostentar. Fui com Anthony, obviamente. Ele estava particularmente bonito naquela noite, com um terno azul marinho que realçava seus olhos e um sorriso que dizia: "Estou aqui por você, mas também estou achando tudo isso um pouco ridículo." Eu amava esse sorriso. Quando entramos no salão, senti vários olhares se voltarem para nós. Alguns curiosos, outros surpresos, alguns claramente fofoqueiros. Eu tinha desaparecido por mais de 2 anos, afinal. E agora reaparecia com um homem que, modéstia à parte, chamava a atenção. Dava para ver as engrenagens funcionando na cabeça das pessoas. Então ela superou? E esse aí é quem? Meus pais vieram nos cumprimentar imediatamente. Minha mãe praticamente correu, os olhos já marejados. Christy! Ela me abraçou com força, o perfume de sempre me envolvendo. Minha filha, quanto tempo! Eu senti tanto a sua falta, você não tem ideia. Também senti, mãe. Meu pai veio logo atrás, mais contido como sempre, mas com os olhos brilhando. Ele me deu um abraço e depois olhou para Anthony com aquela expressão avaliadora que os pais têm. Esse é o moço? Meu pai perguntou, direto ao ponto como sempre. Esse é o Anthony, pai. Meu namorado. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mão firme e vi meu pai relaxar visivelmente. Anthony tinha esse efeito nas pessoas. Transmitia confiança sem arrogância, simpatia sem falsidade. Em 5 minutos de conversa, meu pai já estava rindo de alguma história que ele contou. Connie apareceu minutos depois. E quando digo apareceu, quero dizer que ela fez uma entrada. Vestido dourado justo que devia custar uma pequena fortuna, saltos altíssimos, cabelo e maquiagem dignos de tapete vermelho. Ela literalmente brilhava com aquele glitter no cabelo. Jeffrey vinha alguns passos atrás, com a expressão de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Ou pelo menos o peso da fatura do cartão de crédito daquela festa. Christy! Connie veio na minha direção com os braços abertos, como se fôssemos as melhores amigas que não se veem há anos. Você veio! Estou tão feliz que você veio! Ela me abraçou e eu retribuí mecanicamente. O perfume dela era forte demais, doce demais, enjoativo. Parabéns pelo noivado, eu disse porque era o que se esperava. Obrigada, obrigada. Ela se afastou, ainda segurando meus ombros, e então seus olhos se moveram, para Anthony. E ali ficaram. Eu conhecia aquele olhar. Conhecia muito bem. Era o mesmo olhar que ela tinha dado para Jeffrey naquele jantar, anos atrás. O olhar de avaliação, de cálculo, de quanto vale isso e como posso conseguir para mim. E quem é esse? Connie perguntou, a voz subindo uma oitava, ficando mais doce, mais falsa. Anthony, meu namorado. Ela estendeu a mão de uma forma que me lembrou mais uma oferta do que um cumprimento. Dedos delicados, unhas perfeitas, um toque que durou segundos a mais do que deveria. Prazer em conhecê-lo, Anthony. A Christy nunca me contou que estava namorando alguém tão... Ela fez uma pausa dramática, os olhos percorrendo ele de cima a baixo. Interessante. Anthony apertou a mão dela brevemente, muito brevemente, notei com satisfação, e respondeu com educação gelada. O prazer é meu. Parabéns pelo noivado. Durante toda a festa, Connie encontrou desculpas para se aproximar de Anthony. Perguntas sobre o trabalho dele, sobre onde morávamos, sobre nossos planos para o futuro. Cada vez que eu me distraía por um segundo, ela estava lá, tocando o braço dele, rindo de alguma coisa que ele disse, inclinando-se um pouco perto demais. Jeffrey, enquanto isso, estava ocupado demais circulando entre os convidados e fingindo que não estava mentalmente calculando quanto aquela festa ia custar. Pobre Jeffrey. Tinha conseguido exatamente o que queria, e agora estava descobrindo que o prêmio era, na verdade, uma armadilha.
Sua irmã é intensa, Anthony comentou baixinho em determinado momento, quando Connie finalmente saiu e foi cumprimentar outros convidados. Ela é uma cobra com batom caro, corrigi. Ele riu. Eu ia ser mais diplomático, mas sim, isso também. Algumas semanas depois da festa, recebi uma ligação. O nome de Connie apareceu na tela e eu considerei seriamente não atender. Mas a curiosidade venceu. Christy, que bom que atendeu. A voz dela estava animada demais. Suspeita. Eu tenho um pedido para te fazer. Diga. Eu quero que você seja minha madrinha de casamento. Silêncio. Fiquei olhando para o telefone por alguns segundos, processando o absurdo daquele pedido. Madrinha. Ela queria que eu fosse madrinha do casamento dela, com o homem que ela roubou de mim. Connie, você não acha que isso é um pouco... Seria a chance perfeita para nos reconciliarmos. Ela interrompeu, com aquele entusiasmo ensaiado. Somos irmãs, Christy. Sangue do mesmo sangue. Não podemos ficar brigadas para sempre. Imagina que lindo, as duas irmãs juntas no altar, mostrando para todo mundo que a família é mais forte que qualquer desentendimento. Desentendimento. Ela chamou o que fez de desentendimento, como se tivesse pegado emprestado um vestido e esquecido de devolver. A audácia dela. Disse que eu ia pensar e desliguei. Mas então minha mãe ligou, e meu pai, e até uma tia que eu não via há anos, todos pedindo para que eu aceitasse, para que eu deixasse o passado no passado, para que eu pensasse na família. E uma parte de mim, aquela parte idiota que ainda queria acreditar que as pessoas podem mudar, que talvez, só talvez, Connie tivesse amadurecido, cedeu, e eu aceitei. Connie adorava projetar a imagem de que sua vida era perfeita. Nas redes sociais, era uma avalanche de fotos de jantares românticos, buquês de flores que Jeffrey supostamente mandava sem motivo, legendas melosas sobre amor verdadeiro e alma gêmea. Mas eu sabia a verdade. Minha mãe deixava escapar comentários durante nossas conversas. Sobre como Jeffrey estava trabalhando até tarde todos os dias. Sobre como ele tinha perdido um cliente importante e a empresa estava reestruturando. Sobre como as coisas estavam um pouco apertadas, mas Connie tinha certeza de que era temporário. E enquanto isso, ela planejava um casamento de luxo. O vestido veio de uma grife famosa, dessas que precisam de agendamento com meses de antecedência. O local era um resort fora da cidade, com vista para um lago e capacidade para 300 pessoas. O número de convidados ultrapassava 200. Eu olhava os preparativos e pensava, Jeffrey vai ter um infarto quando vir a conta disso. A despedida de solteira foi organizada pela melhor amiga de Connie, uma mulher chamada Carla, que era tão superficial quanto minha irmã. Pássaros da mesma plumagem, como dizem. A festa seria em um clube exclusivo feminino, com bebidas premium, música ao vivo e, aparentemente, entretenimento especial. Quando Connie me contou os detalhes, fez questão de enfatizar que seria inesquecível. Eu não queria ir. Clube noturno com strippers definitivamente não era minha ideia de diversão, mas Connie insistiu, chorou, dramatizou, disse que eu estava arruinando tudo e que uma madrinha de verdade estaria presente em todos os momentos. Acabei indo. O clube era exatamente o que eu esperava. Barulhento, cheio de luzes coloridas e de mulheres em vários estágios de embriaguez. Carla tinha reservado uma área VIP com sofás de veludo e garçons que não paravam de trazer champanhe. E então veio o entretenimento especial. Strippers. Homens de todos os tipos entraram no espaço, cada um mais musculoso que o outro. Um loiro que parecia modelo de revista. Um negro alto e imponente com um sorriso que provavelmente derretia corações. Um latino de olhos escuros que fez metade das mulheres da festa suspirarem. E, para surpresa geral, um homem com nanismo, com uma presença de palco impressionante e uma confiança que deixou claro que ele sabia exatamente o efeito que causava. As mulheres gritavam, riam, jogavam notas de dólar como se estivessem em um filme americano sobre Las Vegas. Connie estava no centro de tudo, bebendo champanhe direto da garrafa, subindo em cima dos sofás, aproveitando cada segundo de atenção. Eu fiquei no canto bebericando minha água com gás. Alguém precisava estar sóbria o suficiente para garantir que ninguém morresse. Observando o circo. Em algum momento da noite, percebi que Connie tinha desaparecido. Olhei ao redor, mas não a encontrei. Perguntei para Carla, que deu de ombros. Deve ter ido ao banheiro, Carla disse sem tirar os olhos do stripper loiro. Relaxa. 15 minutos se passaram. Depois 20. Eu estava começando a ficar preocupada. Connie tinha bebido demais,
e a imagem dela desmaiada no chão do banheiro não saía da minha cabeça. Fui procurá-la, mas antes que eu chegasse ao corredor, ela reapareceu. O cabelo levemente desalinhado, o batom borrado, um brilho nos olhos que eu não consegui identificar. Onde você estava? Perguntei. Connie sorriu. Um sorriso estranho, secreto. Andando por aí, curtindo minha última noite de solteira. Algo na forma como ela disse aquilo me incomodou, mas a festa continuou, as mulheres continuaram gritando, e eu arquivei aquela observação em um canto da mente. Se eu soubesse o que aquilo significava, teria prestado mais atenção. O casamento aconteceu na semana seguinte. Foi exatamente o espetáculo que Connie sempre sonhou. Glamuroso, caro, digno de revista. Ela entrou na igreja como se fosse uma celebridade, o vestido arrastando metros de tecido branco, um sorriso radiante no rosto. Jeffrey, no altar, parecia um homem no dia de sua própria execução. Mas disse sim quando perguntado, então acho que era consensual. Durante a recepção, Connie bebeu. Muito. Cada vez mais. E quanto mais bebia, mais ousada ficava. Em determinado momento da noite, eu a encontrei praticamente pendurada no braço de Anthony, rindo de alguma coisa que claramente não tinha graça nenhuma. Seu namorado é muito engraçado, Christy, Connie disse para mim, as palavras levemente enroladas. E muito bonito e educado. Você tem muita sorte, Christy. Muita sorte. Obrigada, respondi secamente puxando Anthony pelo outro braço. A gente precisa ir cumprimentar uns parentes. Quando estávamos longe o suficiente, Anthony me olhou com uma expressão entre divertido e perturbado. Ela sempre é assim? Sempre. E está piorando com a idade. A lua de mel foi para um destino tropical absurdamente caro. Durante 2 semanas, minhas redes sociais foram bombardeadas com fotos de Connie, na suíte com vista para o mar, nos jantares à luz de velas, nos passeios de barco ao pôr do sol. Cada legenda mais exagerada que a anterior. Vivendo o sonho com o amor da minha vida. Abençoada demais para reclamar. Casada com o meu melhor amigo. Eu olhava aquelas fotos e pensava em Jeffrey, provavelmente tendo palpitações cada vez que o cartão de crédito era passado. 2 semanas depois de voltarem da lua de mel, Connie fez um anúncio nas redes sociais. Estava grávida. Foto da mão dela segurando o teste positivo, legenda cheia de emojis de coração e a hashtag mamãe de primeira viagem. A caixa de comentários explodiu. Todo mundo mandou parabéns, inclusive eu. 5 meses depois foi nossa vez. Anthony e eu nos casamos em um restaurante italiano charmoso no centro da cidade. O dono era amigo da família dele e reservou o salão dos fundos para a cerimônia. Paredes de tijolo, mesas de madeira rústica, velas por todo lado. Cerca de 40 convidados. Apenas família e amigos próximos, pessoas que realmente faziam parte das nossas vidas. Meu vestido era elegante, mas sem exageros. Anthony usava um terno cinza que eu tinha ajudado a escolher. Trocamos votos que escrevemos juntos, rimos, choramos, e no final da noite estávamos todos dançando ao som de uma playlist que montamos com nossas músicas favoritas. Sem banda contratada, sem cerimonial pomposo. Simples, íntimo, perfeito para nós. Connie apareceu com a barriga já bem visível, usando um vestido que claramente tinha sido escolhido para chamar mais atenção que a noiva. Ela olhou ao redor, para o salão pequeno, para as mesas sem arranjos elaborados, para o cardápio sem opções importadas, e não conseguiu esconder o desdém. Que aconchegante, ela disse, a palavra soando como um insulto. Vocês não quiseram fazer algo maior, mais elaborado? Não, respondi com um sorriso genuíno. Isso é exatamente o que queríamos. Ela deu aquele sorrisinho de canto de boca. Ah, claro, o importante é ser feliz, né? Nem todo mundo pode ter tudo como deseja. A diferença entre nós nunca tinha ficado tão clara. Connie precisava de plateia, de grandiosidade, de validação externa para se sentir feliz. Eu só precisava de Anthony, de pessoas que me amavam de verdade, e de um bolo de chocolate da padaria do lado da minha casa. O chá de bebê de Connie aconteceu algumas semanas depois. Fui porque minha mãe insistiu muito. Levei um presente caro que Anthony tinha ajudado a escolher. Connie tinha alugado um salão de festa infantil para a ocasião, daqueles com decoração temática, mesa de doces profissional e lembrancinhas personalizadas. Tudo cor-de-rosa, tudo combinando, tudo exagerado. As amigas dela circulavam bebendo ponche e fazendo aqueles joguinhos típicos de chá de bebê. Adivinhar o tamanho da barriga, provar papinhas de olhos vendados, essas coisas.
Foi durante uma dessas brincadeiras que Carla, a organizadora da despedida de solteira, começou a contar histórias para as convidadas que não tinham estado presentes naquela noite. Vocês precisavam ter visto, Carla disse, com uma taça de vinho na mão e a voz alta demais. Foi a melhor despedida de solteira de todos os tempos. Tinha stripper de todo tipo. Um loiro, um moreno, um latino que... Aí, gente. E tinha até um pequeno com nanismo. Sério, gente, um stripper com nanismo. Ele fazia as melhores performances. Algumas mulheres riram, outras pareceram chocadas, outras pediram mais detalhes. Connie, que estava do outro lado da sala abrindo presentes, ficou visivelmente tensa. Mesmo de longe, eu podia ver a mudança na postura dela. O bebê de Connie nasceu numa noite de terça-feira chuvosa. Minha mãe me ligou para dar a notícia, mas a voz dela estava estranha, contida. Nasceu, ela disse. É um menino. Que ótimo, mãe. E como estão os dois? Um silêncio longo. Depois, minha mãe baixou a voz como se tivesse medo de alguém ouvir. O bebê tem nanismo, Christy. Todo mundo descobriu só quando ele nasceu, mas parece que a Connie já sabia. Sabia desde os ultrassons e não contou pra ninguém. Fiquei em silêncio, processando. A sogra dela se lembrou daquela história que a Carla contou no chá de bebê. Sobre a despedida de solteira, os strippers... Você lembra, né? Ela confrontou a Connie na frente de todo mundo. E o que a Connie disse? Disse que o bebê é sim do Jeffrey, que sabia da condição do bebê, mas que isso pode acontecer mesmo sem ter casos na família. Que não significava nada. Minha mãe suspirou. O Jeffrey não acreditou. Pediu um exame de DNA ainda no hospital. O resultado já saiu. E? Minha mãe ficou em silêncio por um momento. O bebê não é dele, Christy. Eu não disse nada. Não precisava. A Connie me contou tudo, minha mãe continuou, a voz cansada. Disse que estava muito bêbada na despedida de solteira e acabou. Acabou dando uma escapada com um dos strippers. O que tinha nanismo. Fechei os olhos. Claro que foi isso. Eu fiquei arrasada, Christy. Muito chateada com o que ela fez. Mas é minha filha, né? Eu disse que ia ajudar ela a criar o bebê, que a gente ia dar um jeito. E o que ela disse? Minha mãe demorou a responder. Disse que não quer o bebê. Quer deixar no hospital para adoção, chamar a assistência social, sei lá. Eu disse que de jeito nenhum, que não ia deixar meu neto ser levado assim. Então ela disse. A voz da minha mãe falhou. Disse para eu cuidar então, que ela não ia ficar com aquela criança. Mãe, você não tem condições de criar um recém-nascido. Eu sei, filha. Eu sei. Ela respirou fundo. Por isso estou te ligando. A adoção entre parentes é mais fácil, mais rápida. Você e o Anthony, vocês não pensariam em... Ela não completou a frase, mas não precisava. Eu vou conversar com o Anthony, eu disse depois de um momento. Estou indo para o hospital. Desliguei e encontrei Anthony na sala, me olhando com aquela expressão de quem já sabe que algo sério aconteceu. Contei tudo. Sobre o bebê, sobre Connie, sobre o pedido da minha mãe. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo. Depois disse. Aquela criança não tem culpa de nada. Eu sei. E se a gente não adotar, vai pra onde? Pra um abrigo? Pra uma família de desconhecidos? Provavelmente. Anthony se levantou e veio até mim, segurou minhas mãos. Vamos adotar o bebê, Christy. Eu olhei nos olhos dele procurando qualquer sinal de dúvida. Não encontrei nenhum. Tem certeza? Tenho. Ele deu um meio sorriso. Além do mais, sempre quis ser pai. Só não imaginava que seria assim. Naquela mesma noite fomos ao hospital. Encontrei Connie no quarto, sentada na cama, olhando pela janela. Ela nem se virou quando entrei. Cadê o bebê? Perguntei. No berçário. A voz dela estava vazia. Eu pedi para levarem. Ele já tem nome? Não. Fiquei em silêncio por um momento, processando. Um bebê de poucos dias, sem nome, rejeitado pela própria mãe. Aquele bebê arruinou minha vida, Christy. Ela finalmente se virou, os olhos vermelhos, mas secos. Olha pra mim. Perdi meu marido, perdi minha casa, perdi tudo. Por causa dele. Senti o sangue subir. Respirei fundo, tentando manter a calma. Não, eu disse, a voz firme. Você arruinou sua própria vida, Connie. Você...
Ninguém mandou você trair seu marido na despedida de solteira. Ninguém mandou você mentir pra todo mundo. Aquele bebê é inocente. A única culpada aqui é você. Connie me encarou com uma expressão que misturava raiva e algo que parecia dor. Eu não consigo olhar pra ele, ela disse por fim. Toda vez que eu olho, eu lembro de tudo que deu errado. Eu não quero esse bebê, Christy. Não quero. Não respondi. Saí do quarto e fui até o berçário. Anthony estava me esperando no corredor. Entramos juntos. O bebê estava acordado, quieto, olhando para o teto com aqueles olhos de recém-nascido que parecem enxergar coisas que a gente não vê. Pequeno, frágil, completamente sozinho no mundo. A enfermeira perguntou se queríamos segurá-lo. Anthony olhou para mim, eu assenti, e ela colocou o bebê nos braços dele. Alguma coisa mudou no rosto do Anthony naquele momento. Ele olhou para a criança com uma ternura que eu nunca tinha visto. Quando o bebê segurou o dedo dele, Anthony engoliu seco e eu vi os olhos dele marejarem. Christy, ele disse baixinho, sem tirar os olhos do bebê. A gente não pode deixar ele aqui. Eu sei. A gente tem que... Eu sei. Passei a mão no rostinho do bebê. Vamos adotar. Anthony assentiu, ainda embalando a criança. Ele precisa de um nome. Olhei para aquele bebê que não tinha pedido para nascer naquela confusão toda, que não tinha culpa de nada, que merecia uma chance. Kyle, eu disse. O nome dele é Kyle. Voltamos ao quarto de Connie para contar a decisão. Ela estava na mesma posição, olhando pela janela. Connie, eu e o Anthony queremos adotar o bebê, eu disse. Vamos criar ele como nosso filho. Ela deu de ombros sem nem se virar. Faz o que você quiser. Tanto faz. Antes que eu pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Meus pais entraram. Minha mãe tinha chorado. Dava para ver. Meu pai estava com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Fria, decidida. Connie, meu pai disse. A voz dele não tremeu. O Jeffrey me ligou. Disse que vai trocar as fechaduras do apartamento. Ele vai deixar todas as suas coisas na nossa casa. Connie finalmente se virou, surpresa. O quê? Quando você receber alta, pode ir lá pegar suas coisas, mas depois disso não volte. Vocês não podem fazer isso comigo, Connie disse, a voz subindo. Eu sou filha de vocês. E aquele bebê é seu filho, minha mãe disse, a voz embargada, mas firme. E você abandonou ele sem pensar 2 vezes. A gente tentou, filha. Tentou de tudo. Mas chega. Você vai ter que viver com as suas escolhas. Sozinha. Connie não respondeu. Ficou olhando para os meus pais como se não reconhecesse as pessoas na frente dela. No dia seguinte, o hospital mandou uma assistente social conversar com Connie sobre a situação do bebê. Eu e Anthony estávamos presentes. A mulher explicou as opções. Connie poderia ficar com a criança, poderia indicar um parente para a adoção, ou o bebê entraria no sistema. Minha irmã, Connie disse, apontando para mim sem nem olhar na minha direção. Ela quer ficar com ele. A assistente social se virou para mim. A senhora confirma que tem interesse em adotar a criança? Confirmo, eu disse. Eu e meu marido queremos adotar. Sendo adoção por parente direto, o processo é mais simples. Mas ainda assim há etapas a cumprir. Ela explicou tudo. Connie precisaria assinar um termo de consentimento para a adoção, nomeando a gente como adotantes. O bebê ficaria sob nossa guarda provisória enquanto o processo corria. Teríamos que passar por avaliações, entrevistas, visitas de assistentes sociais. Só depois de tudo aprovado, a adoção seria finalizada no tribunal. Connie assinou os papéis naquela mesma tarde. Nem leu. Pegou a caneta, rabiscou a assinatura onde mandaram e empurrou as folhas de volta. Pronto, acabou. A assistente social explicou que ela tinha um período de alguns dias para mudar de ideia, caso quisesse. Connie deu uma risada seca. Não vou mudar de ideia. Podem levar ele. No dia seguinte, Connie recebeu alta. Foi até a casa dos meus pais, pegou as coisas dela e foi embora. Não disse para onde ia, não deixou contato, não se despediu de ninguém. Simplesmente sumiu. Kyle foi para casa com a gente naquele mesmo dia. Ainda não era nosso filho no papel, mas já era no coração. O processo de adoção levou alguns meses. Contratamos um advogado especializado, demos entrada na papelada, passamos por todas as entrevistas e avaliações. O período que Connie tinha para mudar de ideia passou sem nenhum sinal dela. Ninguém sabia onde ela estava.
E honestamente, ninguém queria saber. 3 meses depois, tivemos a audiência final no tribunal. O juiz fez as perguntas de praxe, revisou os documentos e assinou a sentença de adoção. Quando saímos do tribunal naquele dia, Anthony segurava Kyle no colo e eu segurava a certidão de nascimento nova. Kyle não era mais o bebê da Connie. Era Kyle, filho de Christy e Anthony. Nosso filho. 2 anos depois, Kyle tinha acabado de fazer 2 anos quando descobri que estava grávida. Anthony chorou quando viu o resultado do exame. Passou o resto do dia conversando com a minha barriga que mal tinha aparecido, explicando pro Kyle que ele ia ter uma irmãzinha. Kyle não entendeu nada, mas bateu palmas mesmo assim porque o pai estava feliz. A gravidez foi tranquila. O parto também. Emma nasceu numa manhã de outono, com os olhos castanhos do pai e um choro forte que fez a enfermeira rir e dizer que aquela menina tinha personalidade. Kyle se apaixonou pela irmã no segundo em que a viu. Queria ajudar em tudo. Segurar a mamadeira, buscar as fraldas, cantar para ela dormir. Às vezes eu pegava ele sentado do lado do berço, conversando com ela em uma língua que só os dois entendiam, contando histórias sobre dinossauros e foguetes. Éramos uma família de 4 agora. Casa com quintal, cachorro no jardim e uma rotina caótica de mamadeiras, fraldas, desenhos animados e brinquedos espalhados por todo canto. Meus pais vinham nos visitar todo mês. Minha mãe sempre trazia torta de maçã e passava horas com os netos no colo. Meu pai consertava qualquer coisa que estivesse quebrada na casa, mesmo quando não tinha nada quebrado. Prevenção, ele dizia, com a caixa de ferramentas na mão. De Connie, nunca mais tivemos notícias. Às vezes alguém comentava que viu o perfil dela em alguma rede social, morando em outro estado, trabalhando em algum emprego temporário, vivendo com algum homem que conheceu na internet. Eu nunca procurei confirmar. A vida dela não era mais da minha conta. Quanto ao Jeffrey, soube que ele pediu transferência para a filial da empresa em outro estado. Não aguentou a vergonha de ficar na mesma cidade onde todo mundo conhecia a história. O homem que um dia se achou esperto demais para ser enganado, acabou sendo feito de idiota pela mesma mulher que ele escolheu no meu lugar. Irônico, não é? Dizem que ele nunca mais teve um relacionamento sério. Que ficou amargo, desconfiado. Não sinto pena. Mas também não sinto mais raiva. Só indiferença. Às vezes, quando estou sentada na varanda vendo as crianças brincarem no quintal, Kyle correndo atrás do cachorro, Emma dando os primeiros passos na grama, eu penso em tudo que passei para chegar até aqui. A traição, a dor, a solidão daqueles primeiros meses em uma cidade estranha, tentando reconstruir uma vida que minha irmã tinha destruído. Parecia o fim do mundo na época. Parecia que eu nunca mais seria feliz. Mas não era o fim do mundo. Era só o fim de um capítulo. Connie sempre quis o que era meu. Desde criança, ela olhava para o que eu tinha e decidia que merecia mais. Meus brinquedos, minhas roupas, meu namorado. Passou a vida inteira perseguindo a felicidade nos lugares errados. No dinheiro dos outros, na aparência, na validação de quem nem se importava com ela de verdade. E no fim, a única coisa que ela conseguiu foi destruir a própria vida. Perdeu o marido. Perdeu a família. Perdeu o filho. Está em algum lugar por aí, provavelmente repetindo os mesmos erros, provavelmente ainda sem entender por que nada dá certo para ela. Eu, por outro lado, tenho tudo que sempre quis. Um marido que me ama e me faz rir todo dia, mesmo quando as piadas são ruins. 2 filhos que enchem a casa de barulho, bagunça e alegria. Pais que estão presentes, que amam os netos mais que tudo na vida. Nada disso é glamuroso. Minha casa vive uma bagunça. Minhas roupas sempre têm alguma mancha de comida ou baba de criança. Eu não lembro a última vez que dormi a noite inteira sem acordar com choro ou pesadelo. Mas é real, é genuíno, é meu, e vale infinitamente mais do que qualquer fachada de perfeição. Connie nunca entendeu uma coisa simples. Felicidade não é algo que você rouba dos outros. Não é algo que você compra ou manipula ou consegue passando por cima de quem deveria proteger. Felicidade é algo que você constrói, tijolo por tijolo, dia após dia, com as pessoas certas do seu lado. E eu construí a minha. Connie pode ter levado Jeffrey, pode ter tentado destruir minha vida, pode ter me feito passar pelos piores meses da minha existência. Mas no final, eu fiquei com tudo o que realmente importava, e ela ficou com nada. Muito obrigada por ter acompanhado essa história comigo. Às vezes a gente acha que perdeu tudo, que a traição vai nos destruir. Mas a vida tem um jeito estranho de colocar as coisas no lugar. Quem planta maldade colhe sozinho. E quem insiste em recomeçar, uma hora encontra o seu caminho. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um like aqui embaixo.
Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir que dá para superar. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Um beijo e até a próxima!